Valendo? Tá gravando? Ah, que é a minha marca de ficar um tempo. Bom, a minha apresentação no final, para manter o padrão, é 10 dicas de SEO também. Eu comecei o dia pensando em fazer sobre SaaS. Aí eu passei para Sinato com jQuery Mobile. Aí eu passei por motivação, sobre como eu faço para vir todos os dias trabalhar. Pra quem não sabe, conte sua história. Tá. Isso ia ser um post no blog, mas tudo bem. Bom, eu trabalho a 77 quilômetros da UMPA. Eu acordo às 5 horas da manhã para vir trabalhar, levo 2 horas de deslocamento até chegar aqui. Nesse momento deve estar fazendo mais ou menos 36 graus, com a sensação de 40 graus. E pega o trem lotado. Eu pego o trem lotado, eu passo na 116, que é trancada. E... Oh, a mão amiga no ombro. E eu trabalho por um pacote de 10 quilos de ração. Mentira, são 9. Tá, voltando. Daí, no final, eu resolvi fazer essa porque as outras iam ser um pouco mais complexas e o tempo tava curto, assim, então eu resolvi fazer essa. E eu só fiz os slides no SD. Então, primeiro slide de dicas de SEO. Eu falei ali que é dica de SEO, mas não é bem dica de SEO. São dicas para o teu site ter mais visitas, assim, mais acessos e mais retornos, assim. Porque quando a gente começou a desenvolver o produto, eu não entendia muito disso. Aliás, eu não entendia muito de muita coisa. E aí eu fui estudando sobre SEO e olhando e lendo. E eu selecionei essas 10 assim, que o pessoal mais menciona e que a gente aplica bastante que não. E a primeira é: saiba onde você está. Assim, tipo, não tem como tu definir que melhorou a tua posição, não tem como tu definir que teu SEO está melhor se não souber o teu ponto de partida, né? Se, tipo, tu aparecer na 20ª página do Google, tu não sabe se a tua posição anterior era melhor ou pior. Então tu tem que estudar, analisar a tua página, analisar teu público, saber bem em que ponto tu tá, para saber bem o que tu tem que fazer e imaginar que ponto tu quer chegar, né? Porque SEO não existe garantia, assim, ninguém pode chegar e te garantir, ó, tu vai ficar em primeiro no Google, tu vai ficar... Isso é uma coisa sem garantia, até porque, tipo, isso daí é que nem rezar por time, assim, com certeza o torcedor do outro time também tá rezando, então não adianta muito tu querer fazer esse tipo de coisa. O segundo passo é tu analisar o que os concorrentes do teu site estão fazendo, as keywords que eles estão usando, as estratégias que eles estão usando, se o público-alvo deles é o mesmo que o teu, o que eles estão fazendo para se diferenciar. Tu tem que fazer isso e algo a mais ainda, tem que ficar acima deles, né? Não pode se igualar, também não pode copiar conteúdo ou copiar a estratégia deles, tem que tentar fazer uma coisa diferente para que tu possa se diferenciar, né? Meio óbvio. Keywords, assim, são bastante importantes, as keywords, e também o terceiro passo, é a terceira vez que eu menciono isso, tem que fazer um estudo bem profundo em cima disso, porque é a partir daqui que as pessoas vão te encontrar, é a partir daqui que o Google vai definir o teu peso, né, de acordo com a densidade das tuas palavras-chave no teu conteúdo. Então é bem importante que tu saiba o que as pessoas buscam quando querem comprar o teu conteúdo. Por exemplo, eu posso abrir um e-commerce de quadro branco e botar uma palavra-chave cadeira preta. Não faz sentido, ninguém vai procurar por cadeira preta querendo achar quadro branco. Então tem que fazer um estudo sempre bem aprofundado para saber o que as pessoas estão procurando, e tem que saber também o que as pessoas querem achar. 4. Títulos e meta tags otimizados. Bom, essa é mais uma parte importante também, só que funciona integrada com a parte de keywords, né? Na verdade, eu botei títulos e meta tags, mas é toda aquela questão de H1, H2, né? Aquela questão da semântica do teu HTML, todas essas coisas você tem que definir bem. Tipo, as metas, por exemplo, de description são importantes, porque aquela descrição provavelmente vai aparecer em mecanismos de pesquisa ou em algumas páginas, alguns sites que usam crawlers para pegar dados do teu site. Quando eles querem saber a descrição do teu site, é a partir dali que eles buscam, né? Não pegam um texto aleatório. As meta tags, a meta tag de keyword também é onde tu informa pro buscador
quais são as palavras que tem mais peso no teu texto e por quais palavras ele tem que buscar no conteúdo para definir o peso da relevância do teu conteúdo, né? Então são todas coisas importantes, assim. Então as dicas são colocar as tuas keywords sempre com parcimônia, mas colocar, né? Tipo, não adianta tu fazer um texto, usando o exemplo do quadro branco, tu colocar assim, vendo quadro branco, quadro branco, quadro branco, quadro branco, tu vai virar um spammer, não vai funcionar, o Google vai te bloquear, vai ser punido, né? Então sempre é importante tu ter essa análise, mas ao mesmo tempo sempre tu conseguir colocar no title do teu site, tu colocar no título da seção, tu colocar categoria, tu colocar tags, tudo, colocar quadro branco em tudo e fazer com que o teu conteúdo seja relevante para quem está querendo comprar um quadro branco ou para quem está pesquisando sobre o quadro branco. Isso é o que importa, né? Na verdade, tem que pensar que o SEO, muita gente faz um site pensando em vender anúncio do Google, anúncio, enfim, qualquer anúncio, só que na verdade essas pessoas são exceções. A maioria das pessoas que fazem sites fazem para agradar um certo público, para que eles comprem algo ou para atingir algum objetivo. Então, no final do caminho sempre é o cliente o que te importa, então tem que sempre pensar nele, né? Não adianta tu pensar em ter muito resultado de SEO para mostrar, tipo, as visitas no teu site aumentaram 1000%, né? E as vendas caíram, tipo, qual é a objetividade disso? Não tem, então tem que sempre pensar no teu cliente, por isso tem que pensar em usar essas tags e os títulos e todas as questões com parcimônia, né? O conteúdo sempre é o rei, né? O links, assim, é uma coisa também que eu não cheguei a estudar o peso dela, assim, em relação aos mecanismos de pesquisa, mas é uma coisa que eu gosto de ver sempre e que eu acho bem importante, assim, que é quando tu tá lendo um artigo, lendo alguma coisa, ele te dá um caminho para chegar a alguma coisa parecida, uma coisa que possa te interessar, ou quando tu tá vendo um tênis, já tá te mostrando ali algumas coisas que possam te interessar, tipo taco para chulé, sei lá. Então, eu acho sempre importante, é uma maneira de agradar o teu cliente, como eu estava falando, né? E também de fazer tu reter ele, manter ele mais tempo no teu site e também agradar ele vai voltar, ele vai indicar teu site, vai ser bom para todo mundo, né? URLs amigáveis, assim, tem um peso bom para os mecanismos de pesquisa, de procurarem. É importante não serem URLs gigantescas e ao mesmo tempo elas fazerem sentido. Hoje em dia tem muito compartilhamento de URL, muita coisa, então é sempre importante que elas façam sentido, assim. Às vezes tu vê uma URL jogada, se tu vê aquela URL tipo percento 20, XY14, não faz sentido pra ti, mas se tu vê lá, tipo, sei lá, tipo, livros com frete grátis, talvez tu clique. Então é sempre importante ter essas URL amigáveis. Altinazimais, né? Essa é uma questão também de acessibilidade, assim, porque os crawlers, eles não conseguem ler imagens, eles não têm um algoritmo que defina se naquela imagem tem determinada coisa, então eles só leem texto. Então é importante que nas suas imagens sempre tenha o atributo alt para definir o que é aquela imagem, o que ela significa, né? E a questão da acessibilidade também, pessoas que têm problema de visão, daí tem aqueles leitores de tela também, né? O alt vai auxiliar nisso, vai ler o que é aquela imagem, o que ela significa, ou até mesmo um problema de internet. Algum dia, por algum motivo, a tua imagem não carregou. Então não deixa o usuário totalmente na mão, né? Ele tem pelo menos uma descrição do que era para estar ali, né? E a imaginação é o limite. Como eu tinha falado antes, o conteúdo é o rei, né? O conteúdo é rei, é um jargão que se usa, mas na verdade eu penso um pouco diferente. Eu penso que o conteúdo só pode ser o rei porque o cliente é quem de fato manda, é ele quem consome o conteúdo. Então não tem sentido porque tu fazer um conteúdo máximo, ótimo para um público-alvo que não faz sentido. Então o conteúdo é rei a partir do momento que o teu usuário consome aquele conteúdo, fica satisfeito e compartilha, né? Compartilha, distribuição em mídias sociais. Essa é uma... Passei? Passei da tela? É que eu me mexi, não podia ter mexido. Distribuição em mídias sociais. Essa é uma questão muito importante, assim, tipo, parando para pensar, há 5 anos atrás a gente não tinha tanto isso. Até hoje em dia a gente costuma ver, entra em sites assim, que é ridículo, tipo, tá assim, envie para um amigo por e-mail, tipo, quem é que manda conteúdo por e-mail? Isso não existe mais, tipo, hoje é Twitter, Facebook, a coisa anda muito mais rápida, assim, e a quantidade é muito maior, então tem que pensar sempre nessa coisa, tipo, o Flávio, tem uma palestra dele que eu assisti,
esqueci o nome. Qual? O Mundo Mudou, É. você viu, que ele cita o vídeo do Blank, né? Que é Blank é alguma coisa, não é nada, é alguma coisa que significa alguma coisa, um produto, uma pessoa, alguma coisa, um artigo. E mostra como ele vai sendo divulgado de acordo com o que a pessoa que está divulgando gostou daquele conteúdo. Então, isso é muito importante. As mídias sociais acontecem, é bem assim, tipo, eu posso twittar alguma coisa ou publicar alguma coisa no Facebook que agrade uma pessoa, essa pessoa compartilha para 3.000 seguidores que ele tem, desses 3.000 seguidores, 300 pessoas gostam e compartilham. Então, vai virando uma bola de neve. Então isso é muito importante. Tipo, às vezes o teu site não é conhecido para essas pessoas, elas entram, se o teu site for otimizado, o conteúdo for rei, elas vão voltar e também vão divulgar. Então vai ter sempre esse ciclo de acesso, né? Ideias é link building, é a questão de sempre tu tá fazendo sites ou pessoas relevantes te linkar e fazer o mesmo, né? Para ajudar o teu usuário na busca do conteúdo, assim, se ele está procurando alguma coisa, tu tem uma loja de carro, daí tu linka lá um site que fala sobre conservação dos carros ou manutenção, esse tipo de coisa é sempre importante, né? Não dá para confundir com link farm, que é tu fazer assim, criar um site com diversos links linkando para ti, sempre com aquela mesma âncora. Isso daí é black hat, né? É uma coisa errada, é uma coisa feia. A pessoa que faz isso não dorme direito quando chega em casa. E tu é punido também pelos mecanismos. Então não adianta querer dar uma desperto que tu tá lidando com o Google, com o Microsoft, Yahoo, com esse tipo de gente. Então se tu quiser dar uma de malandro, provavelmente não vai conseguir. E era isso, galera. 10 dicas sobre o céu. Eu tenho uma pergunta. Não, obrigado. Se eu digitar 2 apartamentos em Porto Alegre, aparece no site? Não, porque não aparece teu site porque te prometeram resultados e isso não é permitido em céu, não funciona assim, não podem te prometer resultados. É uma piada interna. É uma piada, então. Era Ok, isso. muito obrigado. Palmas.